Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Ginger e eu estamos aqui para responder suas perguntas sobre como ouvir de Deus. Bem, Ginger, você já precisou ouvir de Deus? Será que já? Todos os minutos de cada dia, Sim. assim. E eu posso me identificar com essas perguntas. Claro. Porque eu acho que todos nós queremos desesperadamente saber que estamos ouvindo o que podemos e sabemos que Deus quer falar conosco. Então, portanto, o que precisamos fazer Certo, para ouvi-lo? Isso. Então, algumas perguntas são realmente ótimas. Isso vem da Amy, ela diz: como eu sei que eu estou realmente ouvindo de Deus e não inventando sozinha? Bem, primeiramente, você tem que ter certeza de que o que está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus. E então, você tem que confiar, sabe? Eu tive que aprender a acreditar que eu posso ouvir de Deus. Porque enquanto você tiver dúvidas se você pode ouvir de Deus ou não, o inimigo vai jogar com a sua mente nesta área. Certo. E sabe, dependendo do que for, eu acho que às vezes, se o que você está perguntando a Deus é realmente importante, e talvez você pense que ouviu de Deus, então você dá um passo e vê se esse passo é bem sucedido, está funcionando, e se Deus abre a porta, então você dá outro passo. Agora, se for só as coisas do dia a dia, tipo, o que seria bom para o jantar, Senhor? Então, acho que Ele quer que você coma o que quiser. Todos passamos por isso. Como sei que estou ouvindo de Deus e não de mim mesma? Algo interessante, eu li um ótimo livro sobre esse assunto, sabe? E eu amei o que o escritor disse, que muitas vezes, quando Deus fala com você, parece ser sua própria voz. Então isso faz você pensar, será que estou Sou só eu? inventando isso? E quanto mais experiência você tem com Deus, acho que você passa a conhecer a natureza de Deus. E assim, sabe que quando Ele fala com você, vai ser gentil, vai ser, às vezes até como um sussurro, ou... Acho que muitas vezes quando ouvimos de Deus, e isso só vem como um saber, Sim. você apenas sabe que é a coisa certa a fazer. Sim. Sabe, eu falei uma coisa quando estávamos começando e então eu comecei a pensar sobre isso. Será que todo mundo sabe disso? Porque eu disse, sabemos que Deus quer falar conosco, mas como nós o ouvimos? Talvez nem todo mundo entenda o aspecto disso. Sim, tem muitas pessoas que não pensam nisso. Eu já frequentava a igreja muitos anos antes. Eu falava com Deus o tempo todo, Sim. mas eu não entendia que Ele queria falar comigo. Agora, E nós é uma grande não. parte disso. Sentamos numa cadeira e temos uma conversa com Deus assim como nós aqui, mas nós podemos ter um relacionamento onde conversamos com Ele. Só que nós não podemos esperar que Ele sempre responda com palavras, sabe? Às vezes Ele fala através da mente ou através de outras pessoas, Certo. mas muitas vezes isso é um discernimento. É como se você apenas pode sentir o que Deus quer que você faça depois de falar com Ele. Sim. Tudo bem, aqui está uma pergunta sobre erros que todos cometemos. Sul de Los Angeles diz: eu cometi um erro de pensar que ouvi de Deus no passado e agi de acordo com isso e cometi um grande erro. Como evitar passar por isso novamente no futuro com outras grandes decisões na minha vida? Eu não sei se posso garantir que ela nunca mais passará por algo assim de novo. E perguntar a um grande homem de Deus como ele aprendeu a ouvir de Deus, ele disse, cometendo muitos erros. E eu acho que isso é parte de como aprendemos a ouvir de Deus. Você vai tentar algo e sabe, isso não dá certo. Uma das coisas que digo às pessoas é, se você não ouviu de Deus e cometeu um erro, apenas fale. Não tente encobrir ou esconder ou arranjar desculpas. Forçar algo a funcionar, Sim. que obviamente não é de Deus. Deus te ama e se você sinceramente quiser ouvir dele cometer um erro, eu creio que ele te redimirá desse erro e fará cooperar para o seu bem. E se nada mais, pelo menos você já sabe que não deve fazer isso de novo. Certo? Nós sempre aprendemos com esses erros. Sim.
Esta é da Sandy de Indiana. Sandy gostaria de saber como você espera em Deus. Eu fico impaciente e tento consertar as coisas sozinha. Então, se eu faço as coisas, eu não sei se foi porque eu fiz ou porque Deus fez. Então, como esperar para ouvir essa voz, essa resposta de Deus? Bem, Deus não aprecia que entremos no que a Bíblia chama de obras da carne. Isso significa que estamos tentando fazer o trabalho de Deus. Sim. Então, obviamente, não queremos esperar, não há nada em nossa natureza humana que queira esperar. Todos somos culpados de tentar. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Deus quer. Sim. E esperar não é ficar sentado sem fazer nada. Significa ter expectativa ao esperar em Deus, acreditando que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Isso se torna um pouco mais empolgante quando você não pensa desse jeito. Bem, Deus, mas estou esperando que Deus se mova. Hoje estou esperando nele, sabe? Dizer a alguém para ser paciente. É muito difícil porque nossas personalidades são diferentes. Uhum. O meu marido é muito naturalmente paciente. Eu sou muito naturalmente impaciente. Eu também não peguei esse gene da paciência. E eu também não. Então, as pessoas com personalidades mais agressivas geralmente não são pacientes. E você pode levar mais tempo para aprender do que outra pessoa. Mas eu cheguei num ponto agora em que não sou impaciente com Deus, mas mais com outras coisas, como ficar irritada com as pessoas ou ter que esperar pelo médico por 1h30 quando eu deveria ter sido chamada no horário da minha consulta. É isso. Bem, sim, porque porque eu sei que o tempo de Deus na minha vida é perfeito. E eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa. E assim, se Ele pode fazer e ainda não está fazendo, deve haver uma razão para isso. Eu confio o suficiente para saber que Ele fará na hora certa. Acho que essa é a palavra-chave, confiança. Sim. Confiar em Deus enquanto espera. Aqui está uma pergunta da Lee na Flórida. Eu não tenho certeza de como realmente ouvir. Acho que estou ouvindo de Deus, mas não tenho certeza. Alguma ideia sobre como construir e refinar essa habilidade de escutar? Bem, acho que quando se está ouvindo de Deus, você ouve mais com seu espírito do que com a sua cabeça. Acho que há uma atividade definida em nosso espírito. E uma das formas que Deus fala conosco é através do desejo. Agora, isso não significa que se Deus me pede para perdoar alguém e eu não quero, não significa que não tenho que perdoar, porque eu tenho. Você tem a palavra de Deus, então você tem os desejos e o que você sente aí dentro sobre algo, mas sabemos que fomos chamados para a paz e nós sempre devemos seguir a paz. Que a paz seja o árbitro em sua vida, diz a Bíblia amplificada em Colossenses 3,15. Então, sempre procuro primeiro esta paz e, honestamente, às vezes, quando estou animada com algo e não sei dizer se é por paz ou não, se eu me sinto bem, se estou animada com aquilo, eu até me lembro de uma situação em que eu decidi que eu queria me mudar e construir uma casa nova e nós já tínhamos todo o projeto, sabe? O Dave não era muito a favor disso, mas eu conversei com ele e depois que cheguei a uns 40% do caminho, eu não tinha paz sobre aquilo. Agora, porque eu não me senti assim desde o começo, acho que foram só as emoções que se sobrepuseram. Então, acho que às vezes algo como construir uma casa nova ou comprar aquele carro que eu não planejava comprar, mas então eu vi o anúncio. Acho que essas são coisas que precisamos esperar e nos acalmar antes de decidir o que queremos fazer. Então, porque essa pergunta é exatamente o que você está falando, como decifrar entre a voz de Deus e as nossas próprias esperanças e sonhos. Então, eu acho que esperar é muito importante e eu amo o que Deus faz por nós ao nos transformar. É como se Ele estivesse nos empurrando para onde devemos ir. Ele é tão paciente e amoroso conosco se nós permitirmos, sabe? Mas é difícil quando você fica realmente animado com algo, ou quando você tem um grande sonho e não é o que Deus tem em mente, mas geralmente,
Se você tem algo em seu espírito assim, você acha que Deus colocou aquilo lá e ele só precisa te ajudar com um empurrãozinho na Sabe, direção eu certa? acho que se algo ficar comigo por muito tempo e não desaparecer, então, para mim, isso ainda é mais uma evidência Sim, de que é Deus. Se é algo que eu não quero fazer sim, e continua se mantendo lá, então eu sei. Ou talvez alguém sim. em quem eu não pensava há muito tempo venha ao meu coração e eu não saiba o porquê, posso fazer uma oração, mas se eles continuam, sabe, todos os dias eu fico pensando na pessoa, sabe? Então, geralmente sei que isso significa que eu preciso ligar para ela ou preciso ver se ela está bem, coisas assim. Então, creio que quando as coisas ficam com você por um longo período de tempo, você pode ver que isso é uma evidência maior de que é Deus. Agora, obviamente, Ginger, esse não é um assunto fácil quando queremos algo. É muito fácil nós nos convencermos de que é a vontade de Deus para É nós. verdade. É por isso, sabe, que você verifica a palavra. Se realmente não tem certeza de que o que está fazendo é certo, e você tem um amigo ou um mentor realmente confiável, ou um pastor, e pode ir até ele e dizer: quero falar isso com você para ver Certo. se você tem paz nisso, como um dos nossos próprios pastores aqui. Queria comprar um tipo de carro e ele veio e me perguntou: você acha que seria bom? Seria bom? Será que seria bom se eu comprasse esse carro ou não? E então, acho que essa é uma segunda coisa. Verifique a palavra se quiser. Não quero dizer que você tem que correr para alguém toda vez que tiver que tomar uma decisão para ver se aprovam. Sim, Mas há momentos em que é bom esperar por uma confirmação. certo. E então, muito disso depende da imensidão do que você está se preparando para fazer. Qual é o tamanho do negócio, sabe ou não? Acho que tem que fazer umas 2 horas de oração sobre a compra de um brinco. E honestamente, quase que hesito em dizer isso, porque não quero guiar mal a ninguém, mas muitas coisas Deus apenas quer que façamos o que queremos. Então, É. porque Ele não é um tirano que quer pôr peso em tudo, que, sabe, eu tenho filhos crescidos e tem muitas coisas que eles me perguntavam que não perguntam hoje, e até pareceria engraçado se perguntassem, e muitas vezes, mesmo que perguntassem, seria como, sabe, eu só quero que você faça o que quer fazer. Certo. E assim eu acho que Isso é bom. sim, a única maneira que podemos aprender a ouvir de Deus é saindo e tentando fazer as coisas, e você cometerá alguns erros, mas isso não é o fim do mundo. E enquanto você estiver dentro dessas proteções isso está de acordo com a palavra de Deus. Certo? E Ele quer nos ajudar quando precisamos dele. Sim. E esperando. E deixe-me dizer que esperar é bom. É como se você não estivesse planejando comprar um carro e você passa por uma concessionária e você passa e vê esse carro. A próxima coisa que você sabe é que você está se preparando para assinar uma linha pontilhada, sabe? Você precisa baixar a caneta, ir para casa e pensar por 1 ou 2 dias. Porque, sabe, uma vez que você se afasta de algo, é mais fácil discernir. Ok, não é só o carro, tem as parcelas, posso realmente comprar esse carro, preciso desse carro, sabe? Isso vai tomar tanto do meu dinheiro que eu não vou conseguir fazer outras coisas que eu quero fazer. Então, Certo. esperar é uma grande chave. Sim. Bem, obrigada, Joyce. Isso é muito útil. Obrigada.